Atrás da fachada externa de prosperidade, às vezes se escondem realidades perturbadoras. A história da família Lisowski é um exemplo marcante disso. John, sua esposa Sunam e suas filhas Victoria e Christina viviam na cidade de Aurora, Illinois. John, um americano nato, viajava frequentemente à Coreia a trabalho. Lá conheceu Sunam Kwon. Após um breve relacionamento, casaram-se em 1983 e mudaram-se para os Eaoa. Victoria chegou à família em 1988 e logo depois Christina nasceu. Por fora, a família parecia exemplar, mas alguns notavam a severidade excessiva de Sunam com as filhas. Ela exigia comportamento impecável e, conforme elas cresciam, a pressão aumentava. John inicialmente atribuiu isso às peculiaridades da educação asiática, mas com o tempo começou a entender que a situação estava fora dos limites. Sunam introduzia constantemente novas regras e exigia seu cumprimento rigoroso. As filhas eram proibidas de discutir assuntos familiares com qualquer pessoa. Na casa dos amigos, elas viam uma relação completamente diferente entre pais e filhos, calorosa e carinhosa, em contraste com a constante desaprovação em casa. A mãe decidia sozinha com o que as filhas deveriam se ocupar. Ela as forçava a ter aulas de piano, embora ela mesma não dominasse o instrumento. Nos fins de semana, acordava-as às 6 da manhã para praticar, marcava o tempo e impunha medidas severas pelos menores erros. Elas não conheciam elogios mesmo com desempenhos excelentes. Mais tarde, Sunam passou a usar a régua de madeira não apenas durante as aulas de música, mas também para outras infrações, incluindo o menor desvio da postura perfeita. John não compartilhava dos métodos educacionais de sua esposa, mas ela justificava sua abordagem com os resultados. As irmãs realmente alcançavam sucessos no piano, participavam de competições e ganhavam prêmios. No entanto, isso não lhes trazia alegria. As aulas de música tornaram-se para elas um dever pesado. Cada vitória da qual a mãe tanto se orgulhava terminava em lágrimas silenciosas. Sunam conseguia convencer seu marido de que seus métodos severos eram o único caminho para educar músicos talentosos. Embora suas palavras soassem lógicas, era difícil para o pai observar o que acontecia. Sunam tinha um temperamento explosivo e perdia facilmente o controle. Em tais momentos, seu comportamento causava séria preocupação. A atmosfera em casa tornou-se opressiva. Até mesmo o chefe da família sentia constante tensão perto de sua esposa. Sunam assumiu o controle total sobre a vida familiar e tomava todas as decisões sozinha. Ela adorava atuar como árbitro mesmo em pequenas disputas. Um dia, no final do ano letivo, surgiu um conflito entre as irmãs. Uma pequena diferença de opinião nessa atmosfera tensa rapidamente se transformou em um problema sério. A mãe interveio sem se preocupar com o cerne da questão. Ela exigiu pedidos mútuos de desculpas. Christina concordou, mas Victoria, exausta da pressão constante, recusou-se. Para Sunam, isso foi um desafio. Antes, ninguém na família havia ousado contradizê-la. Sem pensar nos sentimentos das crianças, ela mostrou especial dureza com sua filha mais nova. Victoria, que não entendia o que estava acontecendo, implorou à mãe que parasse. Sunam só parou quando ela mesma quis. Depois disso, ela usou o ocorrido como meio de manipulação e ameaçou com repetição caso a filha mais velha fosse desobediente. Então chegou a vez de Victoria. Tais incidentes tornaram-se regulares, embora Sunam tentasse agir com cautela e evitar marcas visíveis. O pai da família, John, frequentemente não estava em casa devido ao trabalho. O relacionamento com sua esposa era tão difícil que ele tentava estar o mínimo possível no apartamento. Isso o impedia de participar plenamente da vida de suas filhas. Parecia que seu próprio bem-estar o preocupava mais diante do difícil temperamento de sua esposa. Sunam mostrava comportamento agressivo em relação aos membros da família.
Enquanto seu marido trabalhava no escritório tranquilo, ela descarregava sua energia negativa nas crianças. Muitos notavam que algo não estava certo nesta família, mas as meninas permaneciam em silêncio por medo da reação de sua mãe. Um dia, quando Victoria estava na casa de uma amiga depois da escola, foi chamada urgentemente para casa. Ao se aproximar da casa, viu seu pai conversando com a polícia. Seu rosto mostrava sinais de um incidente, mas o homem assegurou aos policiais que havia apenas caído acidentalmente. Victoria conhecia a verdadeira razão. Descobriu-se que John, após o primeiro incidente com as crianças, havia tentado defendê-las. Em resposta, Sanam mostrou comportamento agressivo e ameaçou com objetos cortantes. Desde então, o marido não ousava mais contradizer, preocupado com sua segurança. Sanam tinha a família completamente sob seu controle. Todos tentavam se manter longe dela. John dedicou-se à sua carreira e tornou-se diretor de uma empresa de equipamentos de telecomunicações. Ele viajava frequentemente a negócios. As crianças também tentavam passar mais tempo na escola ou com amigos. Provavelmente o homem procurava uma maneira de mudar a situação, mas tinha medo de pedir ajuda. A vida familiar dos Lisovski tornou-se um pesadelo. Isso continuou enquanto as filhas frequentavam o ensino médio, e a distância entre os cônjuges aumentava cada vez mais. O pai tentava passar mais tempo no trabalho. Ele aceitava turnos adicionais, saía antes da família acordar e só retornava depois que todos estavam dormindo. Infelizmente, Victoria e Christina não tinham essa possibilidade. Elas permaneciam em casa com sua mãe imprevisível. Sanam percebeu a intenção de seu marido de evitar a casa. Isso foi um choque severo para ela. Durante esse período, seu comportamento em relação às filhas tornou-se particularmente inadequado. Quando chegou o verão quente, a situação se agravou ainda mais. Após mais uma briga entre as irmãs, Sanam as trancou na garagem abafada e escura e as forçou a manter as mãos levantadas. Depois de algumas horas, ela viu o estado delas, mas em vez de ajudar, simplesmente fechou a porta e foi às compras. As irmãs sofriam com o calor, mas não ousavam sair da garagem, temendo uma reação ainda pior da mãe. Nessa época, Sanam parecia não se importar mais com o que os outros pensavam. Ela começou a dirigir perigosamente e a causar situações arriscadas. Uma vez, ela dirigiu tão bruscamente que Victoria e Christina bateram contra as portas. Elas não entendiam as razões desse comportamento. Transeuntes notaram seu estado estranho. Às perguntas, ela respondia que precisava levar suas filhas rapidamente para o ônibus, pois estavam atrasadas. Testemunhas relataram seu comportamento notável. Na escola, ela se acalmava repentinamente, como se nada tivesse acontecido. Provavelmente ela se controlava diante de pessoas que conheciam bem a família. Mas mesmo professores e outros pais começaram a notar seu estado instável, embora a verdadeira extensão do problema permanecesse oculta. Sanam também causava dificuldades financeiras. Ela queria ostentar riqueza, mas não trabalhava e dependia do salário do marido e de empréstimos. A situação tornou-se crítica quando a família enfrentou ameaça de despejo por dívidas de aluguel e hipoteca. Mas nem isso a deteve. Sanam continuava mantendo um estilo de vida extravagante e comprando coisas caras. Quanto mais John se afastava, mais tempo ela passava nos clubes nobres da cidade. Isso causava considerável descontentamento em seu marido. Ele descobriu a situação tarde demais, quando já haviam se acumulado dívidas consideráveis que sua esposa ignorava enquanto gastava dinheiro com luxo. O banco ameaçava com despejo. A situação era agravada pelo fato de John evitar contato com Sanam. Seu comportamento tornava-se cada vez mais irresponsável. Ela deixava as meninas sem supervisão enquanto se divertia em clubes e John estava no trabalho. Isso estranhamente relaxava um pouco a atmosfera em casa. As crianças pelo menos não estavam sob a pressão constante de sua mãe irritada. No entanto,
A situação não mudava quando ela retornava. Quando a ameaça de despejo tornou-se real, John decidiu conversar com sua esposa. Sanam ficou imediatamente furiosa, e a troca de palavras escalou para um conflito. Depois de bater várias vezes em seu marido, ele tentou acalmá-la, simplesmente segurando suas mãos, o que deixou marcas. Ao ver isso, Sanam foi à polícia e acusou seu marido de violência doméstica. Ela distorceu os eventos e apresentou John como o agressor. Victoria, no entanto, que havia testemunhado o incidente, contou a verdade. A polícia, confrontada com versões contraditórias, decidiu não intervir. Depois disso, nada mudou. Quando John soube de novos gastos, bloqueou seu cartão bancário e tentou discutir isso por telefone. Sua esposa continuava negando o óbvio, o que só fortaleceu sua determinação. Ele não podia imaginar quais consequências essa ação aparentemente razoável teria. No momento em que Sanam descobriu o bloqueio das contas bancárias, John estava trabalhando em seu escritório em casa. Ela invadiu com um utensílio de cozinha e o forçou sob pressão a desbloquear os cartões. Suas filhas tornaram-se testemunhas involuntárias dessa cena tensa. Após esse incidente, John começou a viajar mais a negócios e a se aprofundar no trabalho para evitar sua esposa o máximo possível. Ele precisava trabalhar muito para cobrir as despesas familiares. No outono de 2002, seu trabalho o levou à China. Embora a família esperasse seu retorno para as festas, os planos mudaram. Durante a viagem, John conheceu outra mulher e se apaixonou por ela. Desde então, ele sempre encontrava novos motivos para viagens de negócios à China e passava cada vez mais tempo lá. Os pensamentos sobre se separar de sua esposa tornavam-se cada vez mais fortes. Em 5 de setembro de 2002, ele enviou um e-mail a Sanam com a intenção de se divorciar. Apesar de sua longa ausência de casa, ele agora planejava levar as filhas para a China com sua nova escolhida. John tinha uma vantagem considerável, uma renda estável, que Sanam não tinha. A vida cuidadosamente construída, que ela tentava manter em estado perfeito, começava a desmoronar. Ameaçava não só a perda da estabilidade financeira, mas também da custódia das crianças. Sanam percebeu que seu suposto controle sobre seus familiares era apenas uma ilusão. Por causa de sua pressão, John a deixou por outra. Quando ela ligou para seu marido, a conversa degenerou em uma briga emocional sobre assuntos pessoais. A notícia do divórcio foi um choque para ela. John confirmou seus planos e disse que iniciaria o processo após seu retorno da viagem de negócios. Em um acesso de raiva, Sanam jogou o telefone para Victoria e alegou que seu pai planejava levá-la e sua irmã para a China. A filha mais velha pegou o telefone e apoiou essa ideia, argumentando que tinha se tornado impossível ficar com a mãe. Victoria expressou o desejo de sair rapidamente de casa e esperar a chegada de seu pai. Essas palavras afetaram Sanam visivelmente. No Natal de 2002, John retornou de sua viagem. Para a família, começou um período incomum. Apesar da óbvia ruptura, todos exceto Sanam estavam de bom humor. Surpreendentemente, ela não mostrava agressões, o que preocupava as filhas. John ficou feliz com a calma e acreditou que sua esposa havia mudado seu comportamento. Em vez de uma briga, Sanam o recebeu transformada. Ela havia preparado presentes, arrumado a mesa festiva, se vestido elegantemente e decorado a casa. Durante o jantar, ela serviu as bebidas amigavelmente e criou uma atmosfera acolhedora. Depois de distribuir os copos, Sanam foi buscar mais comida. Olhando mais de perto, as crianças notaram um estranho sedimento branco. As crianças notaram que algo estava errado e fingiram beber a bebida, mas na verdade apenas a tocaram com os lábios. Assim que a mãe saiu, descartaram o conteúdo de seus copos. Seu pai John, no entanto, bebeu tudo e logo ficou visivelmente sonolento. Ele mencionou seu cansaço e subiu para o quarto.
As crianças tentaram convencê-lo a dormir em um hotel, pois sentiam grande preocupação. Mas não conseguiram. John simplesmente caiu na cama e perdeu a consciência. Embora mal tivessem provado a bebida, elas também ficaram sonolentas. Na manhã de 25 de dezembro de 2002, por volta das 8 horas, Christina e Victoria acordaram se sentindo mal. Mal conseguiam se lembrar como chegaram às suas camas. A irmã mais velha suspeitava que a mãe havia dado soníferos a todos eles, embora as razões para essa ação permanecessem misteriosas. O fato de terem acordado já parecia um evento feliz. Tão tensa estava a situação na família Lisowski. As irmãs queriam descer para desejar a todos um Feliz Natal quando de repente ouviram sons estranhos do térreo. Vários estalos agudos. Nesse momento, Sana entrou silenciosamente no escritório onde John estava. Houve vários estalos. Então a mulher subiu para o quarto de suas filhas. Parada na porta, ela começou a recarregar o objeto em suas mãos. Sana pediu perdão. Disse que não tinha escolha e apontou a arma para Victoria. Christina, paralisada de choque ao ver o que acontecia, inesperadamente voltou a si. No momento crítico, quando Sana hesitou, Christina conseguiu agarrar o telefone e ligar para a emergência. Ela informou ao atendente sobre o incidente e o endereço. Depois disso, sons altos de tiros foram ouvidos na linha. Christina fugiu para um esconderijo para escapar da perseguição. Como por milagre, ela conseguiu chegar ao quarto de sua irmã Victoria. Um momento antes, Sana havia atirado e Christina sofreu vários ferimentos, mas conseguiu se colocar em segurança. Christina se trancou por dentro e esperou por ajuda. Os policiais chegaram em poucos minutos. Na entrada, ouviram um grito feminino agitado e vários sons de tiros. Depois, ficou silencioso. Os policiais entraram cuidadosamente na casa. No térreo, encontraram John ferido em sua escrivaninha. No primeiro andar estava Sana com ferimentos graves. Atrás da porta trancada encontraram Christina e Victoria. Infelizmente, John não sobreviveu. Victoria sofreu 5 ferimentos, Christina 3. Sana infligiu a si mesma 2 ferimentos e perdeu a consciência. Os feridos foram levados urgentemente ao hospital. As irmãs foram tratadas em diferentes departamentos. Apesar da gravidade do incidente, foi um alívio para as jovens mulheres. Seus testes haviam acabado. Quando sua condição melhorou, a polícia conversou com elas sobre os eventos. Sana estava em estado crítico, mas poucos se importavam. As irmãs mostraram uma surpreendente indiferença em relação ao destino de sua mãe. Victoria expressou abertamente sua indiferença e Christina, embora mais reservada, também não mostrou preocupação especial. Agora elas só se preocupavam uma com a outra. As investigações revelaram que os eventos começaram em 5 de setembro de 2002. Depois de receber a notícia do iminente divórcio de seu marido, Sanan imediatamente solicitou uma licença para porte de arma. Alguns meses depois, em 17 de dezembro, uma semana antes do retorno de John de sua viagem de negócios, ela comprou um revólver Colt Cobra. A mulher praticava tiro regularmente, o que indicava uma preparação cuidadosa. Ela frequentemente falava para conhecidos sobre sua aversão ao marido e até mencionava suas intenções, mas ninguém levava suas palavras a sério. Graças à resistência das jovens mulheres, que sobreviveram anos de uma vida difícil com uma mãe instável, os investigadores obtiveram depoimentos importantes. Seus relatos tornaram-se elementos-chave do caso e chocaram até investigadores experientes. Era difícil acreditar que uma família aparentemente intacta estava sob o controle de uma pessoa com psique instável. A defesa insistiu na inimputabilidade da acusada. Desde o início do processo, Sanan afirmava que John ainda estava na China. Por ordem do tribunal, ela se submeteu a uma avaliação psiquiátrica, que a declarou apta para julgamento.
A acusação provou que suas ações foram cuidadosamente planejadas. O tribunal considerou Sanam culpada de ações premeditadas contra sua família. Ela foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 45 anos. As irmãs foram morar com parentes do lado paterno. Durante seu tempo na penitenciária, Sanam mostrou comportamento instável e rejeitou todas as acusações. Apenas em 2008 ela finalmente admitiu seu envolvimento no incidente. Segundo suas palavras, ela não conseguia lidar com o fato de seu marido a deixar por outra mulher e que o divórcio era possível. A ideia de que suas filhas seriam criadas por outra mulher era insuportável para ela. No mesmo ano de 2008, a história de Sanam terminou na penitenciária. Suas filhas lhe enviaram uma carta uma vez, expressando sua esperança de um encontro futuro. Infelizmente, esse encontro não teve sucesso.